Muito bom, estamos aqui no Aprofundando na Bíblia e nós vamos agora aprofundar aquele tema que nós já começamos a tratar lá na Bíblia Rápida, né? Israel e os árabes. Muito bem, vamos ver sobre Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, não com Sara, mas sim com Agar, a egípcia, mas que se tornou aí o primeiro pai dos árabes. Está em Gênesis 25, 12, diz assim a Bíblia: Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafs e Quedamá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes segundo as suas tribos. Nós vemos agora que, depois de Ismael, Abraão teve com Sara seu filho Isaque, e aqui em Gênesis 25, 19, nós temos o nome dos descendentes de Isaque. Gênesis 25, 19 em diante. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, enquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu a seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz, esses 2 filhos. Então aqui estão 2 outros homens, Jacó e Esaú. Por uma estratagema, Jacó, como nós vimos, roubou o direito de primogenitura de Esaú. Esaú vendeu, por um prato de lentilhas. E então a bênção de trazer o Salvador ao mundo e de ser a nação sacerdotal, que viria por Esaú, foi transferida para Jacó, e por isso Jacó se tornou Israel, pai das 12 tribos, que veio a ser a nação de Israel. Mas Esaú, ele também se tornou uma grande nação, os edomitas, e ele se ajuntou aos ismaelitas, que vieram lá de Abraão, filho de Ismael, e esses 2 grupos étnicos, os ismaelitas, filhos de Abraão com Agar, e os edomitas, filhos de Isaque com Rebeca, que não se tornou o povo da promessa, se tornaram o povo árabe, e Deus também os abençoou, como nós já falamos, mas não tanto quanto o povo de Israel. O povo de Israel se tornou mais abençoado, é mais abençoado do que hoje, são parentes, então a briga entre árabes e israelenses é uma briga de família. Os judeus, os israelitas, são mais abençoados. Israelense é quem mora no estado de Israel, Israelita é quem é descendente de Israel. É diferente, porque em Israel não moram só israelitas. Em Israel moram árabes, inclusive, e pessoas de outra etnia. E eles são todos israelenses. Mas nem todos são israelitas. Israelita é só quem é descendente fisicamente de Israel, de Jacó. E por fim, nós vamos ver aqui que Jacó teve 12 filhos, de onde veio toda a nação de Israel. Em Gênesis 35, eu vou ler aqui junto com você na Bíblia, o nome dos 12 filhos de Jacó. Teve o nome mudado para Israel, os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Gênesis 35, verso 22, parte B em diante. Eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia são Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Só aqui são 6, Então você vê que Leia
Deu 6 filhos a Jacó. Leia, mãe de 6 tribos de Israel. Lembremos que Leia foi uma esposa desprezada. Interessante isso. A mulher desprezada teve mais filhos. Preste atenção nisso, porque Deus é mestre em fazer isso. Ele abençoa muito as pessoas desprezadas, humilhadas, em que os outros não dão valor. Deus abençoa muito. Deus abençoa mais até do que os outros. É o que aconteceu aqui. Versículo 24. Os filhos de Raquel são 2 apenas, José e Benjamim. Então temos 8. Os filhos de Bila, serva de Raquel, são Dan e Naphtali, mais 2, 10. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, são Gad e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Aram. Temos também aí no versículo 30 a informação de que nasceu uma moça também, uma menina. No capítulo 30, verso 21. Capítulo 30, verso 21 diz assim: Depois disto, deu à luz uma filha, Leia, e chamou-lhe Diná. Quer dizer, na verdade, então, Leia teve 7 filhos, né? 6 filhos e uma moça, uma menina. A única mulher, Diná, filha de Jacó, não gerou tribo. Ela nasceu também de Leia. Então, aí nós temos as 12 tribos, 12 filhos, 12 tribos de Israel, mais Diná. E este conjunto todo, né? Ismael, Isaque, Jacó, Esaú, Jacó, formam todo o povo de Israel e todo o povo árabe. Este é um assunto interessante, importante para nós entendermos o mundo que nós vivemos e também entendermos como Deus é. Veja que o povo árabe, de certa forma, veio de um estratagema de Sara, não foi culpa de Agar, porque ela era serva, um estratagema de Sara, uma fraqueza de Abraão, mas Deus não deixou os ismaelitas abandonados. Esaú perdeu ali por uma tolice dele, uma insensatez, o direito de primogenitura, o direito de ser o pai do povo eleito, o povo escolhido, que traria o Salvador ao mundo, mas Deus também não se esqueceu dele. Isso é uma lição para nós. Mesmo que você tenha errado na vida, mesmo que você seja fruto até de um erro dos outros, Deus quer, pode e quer te abençoar muito. Venha para Jesus, porque em Jesus tudo é consertado. Que Deus te abençoe e te guarde.